Capítulo 11. No auge da crise. Na casa dos Boaventura, Gonçalves e Daniel, os prepostos das trevas para aquele caso, dominavam o ambiente espiritual. A porta de entrada era o senhor Boaventura, que lhes atendia com facilidade às ondas de pensamentos e sentimentos inferiores. A responsável pelo atendimento fraterno padecia grandes dificuldades. Sob a atuação das trevas, o marido já havia feito grandes doações para a seita lunática, esperando Deus lhe restituir em dobro todas as suas doações. A tarefeira já sofria com a falta de recursos para saldar as despesas básicas da casa. Márcia demonstrava grande testemunho de paciência e fé, suportando corajosamente os desequilíbrios do esposo fanatizado. Certa noite, quando os ataques dos adversários estavam no auge, o senhor Boaventura fazia sua pregação falsa e absurda. Márcia recolheu-se para dormir. Após prece fervorosa, quando as emoções a conduziram às lágrimas, sentiu-se envolvida em doces fluidos e, sob a ação magnética dos espíritos amigos, adormeceu tranquila. Desdobrada do corpo, no mundo espiritual, eis que lhe aparece o mentor responsável pelo centro, onde ela trabalhava dedicadamente, endereçando-lhe em seguida estas carinhosas palavras: Márcia, minha irmã, Jesus te abençoe nos testemunhos. Vendo o benfeitor resplandecente, a tarefeira desdobrada lançou-se de joelhos, rogando a seguir. Louvado seja este momento. Senhor, não o conheço, contudo meu coração o identifica como um mensageiro de Deus, atendendo minhas rogativas. Ouve por misericórdia minhas súplicas, ajudando-me a suportar meus problemas. Não sei o que aconteceu comigo, o porquê de tanto sofrimento. Me tiraram o que possuía de mais sagrado na vida. Nada me tortura tanto quanto a proibição por parte de meu esposo de executar as tarefas espíritas. Onde eu errei, estarei sendo punida? Bom amigo, já que Deus me concedeu a misericórdia da sua visita, compreendo meu coração ferido. Desculpe meu desespero e diga-me o que aconteceu. Márcia, minha filha, disse o mentor, aproximando-se e acariciando-lhe delicadamente os cabelos negros. Deus não te permitiria sofrer se não julgasse ser útil para o seu próprio adiantamento espiritual. Teu marido está de fato sob poderosa obsessão. Esses adversários, na realidade, desejariam te envolver com o objetivo de desestruturar o departamento de atendimento fraterno. Não encontrando brechas em ti, envolveram teu esposo invigilante, almejando atingir-te por tabela. Contudo, se o Senhor da vida lhes permite agir assim, é porque a terra, o mundo de provas e expiações, enseja para aqueles que reencarnam aqui experiências, testes de suportação que farão brotar naqueles em processo de aprendizado, provas ou expiações, certas virtudes no campo da compreensão humana. Encara teu esposo como um doente mental, necessitado de nossa piedade. Infelizmente, é assim que ele acabará dentro em breve. Os inimigos do bem encontraram tamanha afinidade junto a ele, e sua mente começa a sofrer verdadeiro processo desequilibrante. Terás de ser forte.
não estarias ligada a ele se não guardassem compromissos profundos. A propósito, segundo nos dizem os espíritos simpáticos que te assistem, tu firmaste compromisso aqui no mundo espiritual para tentar conduzi-lo no bom caminho, espiritualizá-lo um pouco mais, e temos acompanhado os teus esforços. Mesmo diante de tantas dificuldades, segue confiante, tolerando quanto possível as alucinações do teu esposo. A ganância material é que vai fazer com que ele se perca completamente no caminho. Quanto a ti, logo estarás de volta às atividades do centro, pois que este processo está chegando ao fim. Viemos trazer nossa promessa de que não serás desamparada. Se suportares resignadamente teu esposo, fazendo o que estiver ao teu alcance para conduzi-lo ao caminho do bem, te asseguramos que o básico, a fim de que continues tua caminhada, não te faltará. Quanto a ele, se não souber aproveitar da tua convivência, estará o pesar de no mundo espiritual descobrir que tinha um instrutor espiritual encarnado para conduzi-lo ao céu das bem-aventuranças, mas que não soube aproveitar, desperdiçando a oportunidade por orgulho, machismo e ambição. Terá de se preparar a fim de retornar ao planeta e recomeçar, sem contar desta vez com um guia caridoso. Brevemente estarás recebendo a visita de Castro e Israel. Eles, representando a caridade, haverão de te socorrer no que for necessário. Segue corajosa e confiante, na certeza de que este teu testemunho de agora te lançará planos espirituais superiores. Todo sacrifício útil em benefício de alguém é merecedor de recompensas, e o Senhor não te faltará. Márcia, sentindo-se consolada, abraçou longamente o mentor da instituição, acompanhando-o a esferas maiores para o executar de tarefas superiores. Enquanto esta conversa acontecia num clima sublime, no plano espiritual inferior, Daniel e Gonçalves envolviam Boaventura em projetos infelizes. Boaventura, disse o camarada imediato de Júlio César, continue doando os seus recursos financeiros aos ministros de Deus. Permaneça impedindo a qualquer custo sua esposa de trabalhar no terrível centro espírita, a fim de que você alcance graças e glórias junto à providência divina. Deus quer ver até onde vai a sua coragem. Depois, quando você tiver doado tudo, aí sim virá a recompensa. O obsediado estava esgotado espiritualmente. Sentia-se fadigado. As entidades espirituais inferiores perturbavam-lhe profundamente o intelecto. Todas as noites em desdobramento recebia a visita dos adversários que o contaminavam com suas ideias falsas. Em vigília, faziam-no cair do ridículo, levando-o onde quer que estivesse a orar em voz alta. Os amigos se afastaram e aos poucos os parentes abandonaram-no à própria sorte. E porque não pensava em outra coisa senão ficar rico com as bênçãos de Deus, os adversários tinham largo acesso a ele, conseguindo de certa forma atrapalhar o trabalho de Márcia Boaventura na instituição espírita. Diante desse processo obsessivo, Boaventura começava a ter pequenos lapsos de memória, comprometendo-lhe a atuação na fábrica,
onde trabalhava como operário. Dia após dia, Boaventura caía no desvario sobre a atuação dos inimigos da verdade. Constantemente promovia discursos fanáticos, a fim de angariar prosélitos para a seita da qual participava. Além disso, proibira terminantemente sua companheira de participar dos trabalhos espíritas. Márcia Boaventura, contudo, continuava firme nos testemunhos, tolerando e suportando corajosamente o marido perturbado. Todavia, na fábrica em que o esposo trabalhava, os colegas já não o conseguiam tolerar pelos discursos insistentes em torno da religião, entre aspas, com o desejo de convertê-los. Essas atitudes promoviam debates acalorados, discussões improdutivas e muitas vezes brigas desnecessárias. A situação de Boaventura complicou-se demasiadamente a ponto de ser demitido do emprego por sua postura perturbadora, indelicada, além de ter decaído assustadoramente na produção profissional. Agora, desempregado de volta ao lar, deu a notícia abalando sensivelmente a esposa dedicada, que, embora estivesse confiante na providência divina, não conseguiu se livrar das angústias e dificuldades emocionais naturais deste processo. Entretanto, desejando tirar o bem do mal, Márcia pensou que a soma em dinheiro referente à rescisão do contrato e com os benefícios trabalhistas poderiam aliviar as despesas atrasadas e conseguiriam manter-se até que o esposo encontrasse um novo emprego. Mas Boaventura, de posse do valor considerável referente ao acerto de contas com a empresa, decidiu fazer doação dos seus últimos recursos à seita religiosa. Márcia, quando soube, quase desmaiou. Contudo, não adiantaria conversar com o esposo. Era visível seu desequilíbrio. Já estavam praticamente falidos. Nesse período, Daniel, dirigindo-se a Gonçalves, disse-lhe: Acho que nossa missão está cumprida. Márcia está arrasada e não poderá retomar mais as tarefas do centro. Obrigatoriamente precisará encontrar um emprego a fim de suprir as necessidades básicas da casa. Devemos voltar à instituição para darmos as boas notícias aos nossos chefes, recolhendo-lhes as congratulações pelo nosso excelente trabalho. De retorno ao centro espírita, os adversários foram recepcionados por Elvira e os colocou a par dos acontecimentos. Todos eles comemoravam. A casa, de fato, passava por graves tumultos. A saída de Maria Souza, carregando consigo cerca de 30 pessoas, gerou fartos comentários. Os dirigentes, contudo, permaneciam reflexivos, orando e trabalhando com admirável discrição, controlando os focos de comentários improdutivos com notável autoridade moral. Durante esta agitação, Israel efetuou um seminário a respeito da casa espírita, seu funcionamento, trabalho e trabalhadores, tal como havia sido sugerido e incentivado pelos amigos espirituais. Nas vésperas da necessária apresentação, os benfeitores espirituais enviaram mensagens incentivadoras, enfocando temas importantes acerca do trabalho no centro espírita, fornecendo interessante material a Israel, que pôde aproveitá-los no estudo programado. No decorrer da palestra, os bons espíritos envolveram todos os presentes em fortes vibrações, ajudando-os a compreender as lições. Terminada a exposição, o saldo fora muito positivo. Os participantes retiraram-se pensativos e alertados. Isso gerou
uma modificação no ânimo de muitos, promovendo ao longo dos dias uma relativa calmaria, dificultando um pouco mais o trabalho dos adversários.